Ana, você tá sem áudio. Tá me ouvindo? Agora sim. Ok. Então, eu vou começar a apresentação. Estava só esperando eu mostrar que está gravando. Então, novamente, bom dia, pessoal. A gente está aqui novamente para mais uma das nossas palestras de fechamento do mês. Eu estou achando muito legal que tem aparecido mais pessoas interessadas e isso tem chamado mais, estou vendo que tem chamado um pouco de mais atenção para o projeto em si. A gente tem tido mais inscrições, isso é bem legal. Então, para quem não me conhece, eu sou Ana Clara e eu sou uma das monitoras do projeto também, além de participar dessa parte de organização. E o projeto de extensão do English Food ele foi desenvolvido pela Faculdade de Farmácia da UFMG e, como se nem todo mundo sabe, o projeto ele é aberto à comunidade. Então, a gente não precisa que você seja especificamente aluno da UFMG para participar dos encontros. É uma prática que vai viabilizar é um encontro que vai viabilizar a prática do inglês de forma gratuita e também vai aproximar todos nós dos conhecimentos científicos que a gente tem visto que é muito importante. E hoje a nossa palestra vai ser com o psicólogo Alberto Mezaki, que vai falar um pouco sobre a saúde dos homens no geral, que está dentro do tema que foi trabalhado durante o mês de novembro de 2022 pelo projeto Em Conscientização ao Mês de Prevenção ao Câncer de Próstata, e a gente falou sobre a saúde do homem no geral. Antes de tudo, eu vou apresentar o nosso convidado. O Alberto ele é graduado em Psicologia pelo Centro Universitário AUNA, especialista em Psicologia da Saúde pelo Conselho Federal de Psicologia, mestre e doutora em Psicologia pela UFMG, e também é professora adjunto da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ele é conselheiro coordenador da Comissão de Saúde do Conselho Regional de Psicologia do Mato Grosso do Sul e também pesquisa as pesquisas temáticas relacionadas à saúde masculina na interface da psicologia e da saúde coletiva. Alberto, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e pode ficar à vontade para começar. Muito obrigado, Ana. Eu quero agradecer o convite, né, de poder falar sobre esse tema que eu gosto muito, que é a saúde masculina. Agradecer ao pessoal que está aí disponibilizando tempo no final do semestre, né, para uma prosa. Eu estava conversando com as meninas que eu não preparei uma apresentação formal, mas no sentido de a gente fazer aqui um bate-papo mesmo. Então, quem tiver dúvidas, perguntas, pode interromper. E aí eu fico feliz, assim, duplamente, primeiro por estar numa roda mineira, né? Eu sou mineiro, estou aqui no Mato Grosso do Sul há 3 anos, então é sempre muito legal poder reencontrar as pessoas da UFMG, ouvir os sotaques aí de Belo Horizonte, né? Assim, fico me sentindo muito em casa. E o segundo é o convite de poder falar de saúde do homem, que hoje em dia até que está um pouquinho mais comum a gente poder ter espaço, principalmente em novembro, mas ainda são poucos espaços que a gente tem na sociedade para a gente falar sobre masculinidades, falar sobre saúde. E achei muito legal o convite da Ana, que ela já colocou aí no plural a saúde dos homens, né? Porque também é muito comum e é muito triste para a gente que estuda a saúde masculina quando aparece essa palavra no singular, né? A gente brinca muito no dia a dia que os homens são todos iguais, que eles mudam só de endereço, né? Mas, na verdade, quando a gente vai entender um pouco melhor desse assunto, a gente vê que é muito mais complexo e muito mais diversificado também. E uma outra luta que eu acho que tem tudo a ver com o projeto de vocês, assim, é a gente não tentar mais falar de saúde do homem, o Novembro Azul, reduzindo ele à próstata ou ao pênis, né? Então é muito comum nessa época a gente ter aqueles cartazes cheios de estereótipos masculinos, né? Azul, e é bola de futebol, e ainda reduzir a uma parte do corpo adoecida desses homens. Eu comecei a estudar esse tema tem 15 anos, lá aí na Fiocruz de Belo Horizonte, e não foi uma temática que eu propus ou que eu soubesse que ela existisse, né? Mas eu participava da iniciação científica, assim como muitas de vocês parece que estão, lá na psicologia, e aí a gente tinha um projeto de uma doutoranda na época, que era Maria José Nogueira,
e ela fazia oficinas de educação afetivo-sexual no Cafezal, que é uma comunidade de Belo Horizonte. E a gente conversando com os estudantes, um dia um rapaz, então a gente tinha ali jovens de 10 a 14 anos, então tinha um menino de uns 12, 13, que já era pai, e aí ele faz uma provocação na oficina. Ele falou, nossa, mas quando a menina engravida, adolescente, dá um BO danado, né? Mas, ao mesmo tempo, ela ganha pré-natal, ela ganha chá de bebê, ela começa a ser vista ali na comunidade de um jeito diferente, né? No princípio ali com muito moralismo, mas depois com um certo cuidado. E a gente só engravidou uma menina, né? Então essa fala ficou muito marcante para a gente na época da equipe e num contexto que a gente falava muito de gravidez na adolescência. Até hoje a gente escuta por aí as pessoas falando na gravidez. E quando a gente pensa só na gravidez, a gente está pensando, muitas das vezes, só na experiência da menina que engravidou. Né? E é curioso também, hoje está começando a mudar muito lentamente, mas a gente, inclusive, tem poucas informações sobre os homens pais no Brasil. Ainda hoje, quando a gente vai preencher, né, aquele formulário de ingresso no serviço de saúde, no caso, o hospital, a maternidade, não se pedem as informações dos pais. Né? Muitas das vezes a gente não participa do pré-natal. Tudo bem que tem muitos homens que fogem, né, que correm, que não assumem a paternidade, mas mesmo quando os homens tentam participar, parece que os serviços de saúde não os incluem da forma adequada. Né? No parto, ele fica ali muitas vezes perdido na sala de parto, tentando filmar, tentando fotografar, desmaia, passa mal, até porque ele não foi preparado para estar ali, né, durante os 9 meses. Então, foi mais ou menos aí que eu cheguei nessa temática da saúde masculina, que é um tema muito novo dentro da saúde coletiva. A área de estudos ela começa mais ou menos no ano 2000, mais especificamente em 2005. Né? E para entender um pouco disso, eu acho importante que a gente entenda um pouco, que a gente delimite um pouco melhor de que a gente está falando de saúde aqui. Porque é muito comum as pessoas dizerem para a gente assim, olha, não faz sentido nenhum pensar em saúde do homem, saúde da mulher, saúde LGBT, saúde da população negra, porque os corpos são todos iguais, né? Tirando ali as diferenças sexuais. Dentro de uma visão biomédica, né, que essa visão que a gente precisa lembrar sempre que a nossa prática na saúde, ela descende das ciências naturais, então a gente tem ali um olhar muito para o corpo adoecido. Né? Esse corpo tem os seus sistemas, tem os seus conjuntos de órgãos e tecidos, que muitas das vezes param de funcionar ou são acometidos aí por algum vírus, uma bactéria. Então, desse ponto de vista, que também é importante, né? Afinal de contas, o corpo biológico ele também é potente, a gente tem uma visão muito reducionista da pessoa que está adoecida. Né? A gente não tem ali uma compreensão de uma experiência, que a gente vai chamar na psicologia, do que é adoecer. Claro que é muito importante também a visão biomédica, né? Estou falando para muita gente aí da faculdade de farmácia, né? Estou aí com as 4 vacinas em dia e quero tomar aquela mais eficaz do ponto de vista estatístico, da pesquisa básica possível. Mas desde a década de 60, 70, a gente tem entendido que a saúde não é só apenas isso. Ou melhor, para a gente compreender os fenômenos de saúde, do adoecimento, a gente vai precisar entender um pouco melhor da sociedade e da cultura onde essas pessoas existem. E é um dado muito curioso, porque desde os primeiros estudos de epidemiologia lá em Londres, a gente já tem uma constatação interessante, que os homens morriam mais do que as mulheres, né? E muito mais cedo. Só que isso não chamava a atenção da comunidade científica como um todo. Era quase que um dado da própria biologia. Né? Quem já trabalhou em maternidade também sabe que a gente tem muito mais mortes de bebês masculinos e a gente também tem, antes mesmo do parto, alguns estudos, né? Assim, quando já é possível identificar ali o sexo do feto, a gente também tem muito mais abortos masculinos. Né? Assim, parece que em situações de estresse, inclusive de desastres naturais, de crises econômicas, a gente tem um processo que é biológico mesmo, ao qual os fetos masculinos são mais suscetíveis. Né? Então, isso não chama muita atenção da comunidade científica, embora a gente sempre morreu em maior número, né, do que as mulheres, de cólera, de malária, de acidentes de trânsito,
de homicídio. Afinal de contas, os homens também estão aí em situações de combate há muito tempo. Então, para a gente começar a entender um pouquinho do que seria essa saúde do homem, a gente vai ter que voltar um pouco lá atrás e entender que esse mundo, tal qual a gente conhece, estou falando esse mundo porque a gente tem aí uma história da humanidade muito longa, né? Mas pelo menos nesses 2.500 últimos anos, que é bem ali próximo da Grécia Antiga, da Roma Antiga, a gente vai ter um modelo de sociedade onde os homens estão no centro, né? A gente chama isso de um modelo patriarcal ou do patriarcado, né? Então, o que que isso significa? Que nós temos um mundo de homens, feito pelos homens e para os homens. É muito curioso que a gente está na Copa do Mundo agora, né, no país do Oriente Médio, e a gente ainda se assusta com muitas condições que as mulheres se encontram nesses países, né? As mulheres não têm acesso ao estádio de futebol, as mulheres não têm acesso ao mercado, elas não têm acesso a outros lugares de lazer e da vida comum, assim como também que na América Latina a gente vai encontrar. Mas então a gente precisa primeiro entender que esse mundo masculino, machista, patriarcal, ele criou uma ideia de masculinidade como sinônimo de perfeição. É muito legal que a gente tem um autor da história, que é o Thomas Laqueur, que ele vai mostrar como que na antiguidade, lá na Grécia Antiga, a gente não tinha uma ideia de dois corpos diferentes, ou de um masculino e de um feminino. Eu sei que isso talvez dê um nó na cabeça da gente quando a gente pensa que parece estar tão delimitado, mas para os gregos antigos, segundo o Thomas Laqueur, a gente vivia numa espécie de monismo sexual. O que era isso? Era uma ideia de que havia um corpo perfeito e esse corpo era o corpo dos homens. Ah, mas então o que seriam as mulheres, né? As mulheres eram homens defeituosos. Então a gente teria ali uma ideia de um corpo invertido. Então, no lugar do pênis, a gente teria. Então, se a gente imaginar o pênis ali ao avesso, né? A gente teria no lugar do corpo do pênis o canal vaginal, no lugar dos ovários, dos testículos, teriam os ovários. Enfim, a gente teria ali um outro corpo que servia para reprodução, né? Mas era um corpo hierarquicamente inferior. Então, se a gente voltar no tempo, olhar aqui na janela e ver uma ágora grega, nós vamos encontrar os homens ali decidindo sobre a vida política, né? Se nós formos nos ginásios, nas Olimpíadas, que ajudaram a gente, inclusive, a marcar o tempo, a gente vai encontrar corpos masculinos sendo exercitados, sendo testados, né? Assim, na sua bravura, na sua virilidade também. Então, todo esse movimento da história, claro que pouco a pouco as ciências da saúde também vão se desenvolvendo e vão mostrando que esse corpo feminino, ele era um outro corpo, né? Mas aí o estrago já estava feito, né? Assim, a gente continuava ali entendendo de uma forma dualista, mas ainda hierarquicamente inferior, né? Então, as mulheres teriam supostamente um desequilíbrio hormonal, desequilíbrios que afetariam inclusive as suas emoções, que até hoje a gente acaba enfrentando no dia a dia, né? As mulheres sendo taxadas como doidas, como desreguladas, sobretudo pelos homens, né? Quando estão em situações de poder. Então, este cenário que começa a ser construído ali na Grécia Antiga, ele faz um movimento muito interessante, que a gente começa a ter uma ciência ou um olhar de uma compreensão do mundo a partir do mundo dos homens, né? Inclusive, isso vai acontecer na antropologia também, né? Assim, a gente tem lá o Malinowski indo para a Oceania e fazendo a sua etnografia, e depois uma aluna dele, se eu não me engano, a Margaret Mead, vai refazer a antropologia e vai descobrir que ele deixou de ver um tanto de coisa porque ele era homem, né? Ou seja, o nosso lugar no mundo nos deixa de ver um tanto de coisa, né? E eu estou contando essa história toda porque às vezes chama a atenção de algumas pessoas. Por que só em 2005 que a gente tem o interesse da área da saúde coletiva ou da saúde pública pela saúde masculina, se lá em 1700 e pouquinho, né, no início da epidemiologia tal qual a gente concebe hoje, a gente tinha essa constatação de uma maior vulnerabilidade dos homens, né? Então a gente começa a entender que as próprias ciências da saúde eram feitas pelos homens. Então talvez isso, claro, talvez seja muito mais complexo que isso também, mas talvez isso explique um pouco
a nossa demora de entender os homens como objeto de estudo. Afinal de contas, quem é objeto é esse outro corpo, historicamente tido como inferior, que seria o corpo das mulheres. Né? Então, a gente tem a ginecologia surgindo muito antes de uma área de estudo que a gente nem tem hoje ainda como uma área específica dos homens. Né? Há quem diga que seja a urologia, mas a urologia não cuida apenas dos homens, né? Ela cuida do sistema urinário de modo geral. A gente tem uma tentativa de uma andrologia, mas a partir da própria palavra homem, humano, como sinônimo de pessoa, né? Isso acabou se perdendo um pouco no Brasil. Então, quando a gente vai entendendo um pouco dessa história, inclusive nas ciências da saúde, que faz com que a gente profissional parta de uma leitura de homens sobre outros corpos, que inclusive são considerados como inferiores, né? O corpo das mulheres, o corpo dos homens escravos, o corpo dos homens trabalhadores, a gente vai entendendo um pouco melhor esse silenciamento, né, ao longo desses anos. Se a gente pega a história da saúde da mulher, por exemplo, a saúde das mulheres, a gente vai ver que tem vários movimentos, né, desde o início do século passado, já tentando pensar algumas ações específicas, né? Mas então, feito esse resgate um pouco histórico, um pouco denso, é importante que a gente se pergunte o que é ser homem, né? Assim, o que será que a gente encontraria de respostas olhando aí na rua ou dentro da universidade? O que as pessoas, embora não seja uma pergunta que nós homens nos façamos cotidianamente, né? Mas se a gente entrar numa loja, por exemplo, de brinquedo, para comprar um brinquedo infantil, né? Eu tive essa experiência recentemente de comprar um brinquedo para uma criança recém-nascida. A vendedora logo me perguntou, né? É menino ou menina? Né? E eu, como estudo essas temáticas, quis brincar com ela. Falei, eu não sei, não vou te contar. E ela parou e falou assim, olha, não tem como eu te levar, então, nem no corredor. Né? Porque a prateleira, a organização do espaço ali da brincadeira estava organizada, né, por um mundo que é apresentado para as meninas, com muito rosa, muitos ursos, né, muitas panelas, né, que são aprendizados que vão iniciando na primeira infância e que, se vocês notarem, vão direcionando ou estimulando, motivando essas mulheres para uma posição de cuidar das vasilhas, cuidar do bebezinho, que desde pequeno ela ganha para poder ninar, trocar a roupa, colocar para fazer cocô, colocar para fazer xixi. E o que a gente encontra do lado dos homens, né? Assim, dos meninos, né? A gente vai encontrar armas, tanto armas de fogo, espadas, arco e flecha, sei lá, carros, naves espaciais, que são todos elementos que vão nos contando como que ainda hoje a gente socializa os meninos para o mundo da rua, o mundo do espaço público, e as mulheres para um mundo que é o espaço doméstico, o espaço do cuidado. Eu estou reforçando muito isso, porque se a gente pegar os dados, né, assim, as prevalências e incidências de enfermidades nos homens, muita gente vai se enganar e vai se assustar, né, de não encontrar ali no câncer de próstata o principal agravo masculino. Né? Hoje no Brasil, a principal causa de morte masculina não são as doenças, não são os cânceres e não são as doenças crônicas, embora elas sejam muito importantes, né? Mas a gente tem no que a gente chama de causas externas, ou seja, a gente tem nas violências as principais causas de internação, de adoecimento e de morte dos homens. E aí a gente tem pelo menos 3 que são muito significativas e nos permitem, inclusive, entender um pouco melhor o processo de socialização. A primeira é o homicídio, né? Principalmente considerando o público de homens jovens, a gente vai ter uma população masculina extremamente vulnerável aos homicídios, né? Que em Minas chama de morte matada, né? Morte morrida. Eu gosto desse termo morte matada, morte morrida, para pensar os homens, porque geralmente essas mortes de homicídios elas não se dão apenas em roubos, em assaltos, onde um só morre, mas ela se dá onde o autor e a vítima se degladiam e se matam, né? E aí a gente não tem apenas situações de crimes premeditados, mas a gente tem como, por exemplo, conflitos no estádio de futebol,
né? Onde ali alguém mexe com a companheira ou duvida da masculinidade dessa pessoa e ela precisa revidar, precisa com muitas aspas aqui, e é morta, né? As brigas no trânsito, as brigas na família. Então, a gente tem uma série de situações onde ainda é preciso comprovar algo da masculinidade. Isso é muito legal, assim, do ponto de vista do estudo, obviamente, porque quando a gente vai fazer um resgate da história da virilidade, a gente também, a gente também encontra elementos muito parecidos em diversos contextos, né? Então, se a gente volta lá para a Idade Média, ou antes ainda para a Antiguidade, na Grécia Antiga e na Roma Antiga, a gente vai ter os homens decidindo a vida política, mas também os homens criados como guerreiros. Quem já viu filmes aí de Esparta, por exemplo, sabe que os espartanos eram criados desde pequenos para serem máquinas de destruição, né? Ou seja, eles eram socializados para dar a sua vida em função da prole, da comunidade como um todo, né? Então, a violência que ainda hoje aparece, né, nesses conflitos não acontece mais nos estádios, nos ginásios, né, como no Coliseu, mas ela vai acontecer hoje em outros cenários, mas ainda assim para garantir uma certa honra. Né? Quem já estudou um pouquinho de história sabe que a maior desonra de um soldado era ele fugir de uma guerra, era ele perder. Inclusive, uma das formas de se torturar um soldado antigo era penetrando ele, né? Ou seja, era estuprando esse homem, era cortando o seu pênis. A gente vai encontrar, inclusive, na Bíblia alguns elementos desses, né? Davi pegando um colar cheio de testículos dos homens que ele matou e ostentando aquilo como etos de um grande guerreiro, né? Então, a gente tem essas situações ainda de comprovação, de atestar a sua virilidade, que não é muito diferente do que a gente encontra, e eu estou trazendo aqui a violência como um problema importante, porque a gente tem, inclusive, em contextos como Rio de Janeiro, São Paulo, inclusive Belo Horizonte, alguns estudos mostrando que no contexto do tráfico de drogas, a gente ainda encontra essas mesmas práticas entre os homens, né? Quem já trabalhou no sistema prisional também, composto majoritariamente por homens também, né? 90% dos homens da população presidiária são de homens também. A gente também vai encontrar práticas semelhantes. Como que se pune um homem, né? Assim, se pune colocando em xeque aquilo que socialmente se colocou como uma construção de virilidade, né? Outro dado também muito interessante das pesquisas envolve então, os homicídios são a principal causa. Depois a gente tem os acidentes de transporte, né? Então, esses acidentes de transporte hoje no Brasil configuram uma grande preocupação e envolve vários comportamentos, né? Tidos inclusive como masculinos. A pressa, a rapidez, dirigir um carro veloz, em alta velocidade, transitar sem o cinto de segurança, ingerir bebida alcoólica. E a gente sabe que no Brasil a gente tem essa demarcação de bebidas de homens e bebidas de mulheres. Assim como eu entrei lá na loja de brinquedos e encontrei um corredor separado, né, com o mundo das meninas e o mundo dos meninos, nas concessionárias também ele existe, né? Um carro para uma mulher dirigir e um carro para um homem dirigir. Né? Ainda que a gente tenha elementos, né, de tentativas de mudanças disso. Então, a gente tem o cenário do trânsito também como um cenário de disputa entre homens. Né? Quem já viu alguma briga de trânsito sabe que não necessariamente você precisa bater no carro de outro homem para que ele saia do carro com a chave de roda ou gritando para provar, muitas vezes, ali para o outro quem é que manda ou quem detém maior poder. E um outro cenário também muito chocante, que vem chamando minha atenção, inclusive eu tenho pesquisado um pouco mais aqui em Campo Grande, são os suicídios masculinos. Então, a primeira causa de morte são os homicídios, né, que muitas das vezes acometem tanto a vítima quanto o agressor, os acidentes de transporte também, e também o suicídio. A gente tem dados hoje no Brasil muito preocupantes. Né? As mulheres elas tentam mais suicídio do que os homens. Mas parece, de novo, que até a forma como a gente morre precisa atestar de novo esse ethos guerreiro, esse ethos viril, esse ethos de masculinidade. Então, as formas como os homens recorrem para se matar são muito mais letais.
né? Envolve principalmente o enforcamento, o tiro na cabeça, pular de lugares onde tem muita concentração de pessoas. Então, a gente tem até aí um outro elemento de sustentar esse modelo de masculinidade. Em Campo Grande, eu estou com alguns alunos, a gente está analisando reportagens de homens que se mataram aqui no estado, né? Então, a gente muitas vezes não tem ali na ficha de notificação de violência elementos da história desses homens, né? E tem uma dificuldade de acessar aí os prontuários. Mas como é uma cidade um pouco menor, eles são bastante notificados aqui e saem na mídia. E a gente encontra um dado que muitas das vezes nem aparece nem no Setembro Amarelo, né? No Setembro Amarelo a gente acaba falando muito do suicídio, procure ajuda psicológica, procure um psiquiatra. Mas quando a gente vai analisar as mortes masculinas por suicídio aqui, a gente encontra o feminicídio. Então, na maioria das vezes, são homens que agrediram as suas esposas, se não mataram essas mulheres, os seus filhos, e em seguida se mata, né? E geralmente ainda no contexto de traição ou de ciúmes. Então, eu encontro a minha mulher com outra pessoa, ou eu suponho que a minha parceira esteja me traindo com alguém, e em seguida eu me mato, né? Trouxe as causas externas aqui para a gente pensar como que é impossível, como eu disse no início, tratar esses fenômenos apenas do ponto de vista biológico, né? De novo, não que ele não seja suficiente, né? É muito importante que a gente desenvolva aí estratégias de diagnóstico, de detecção precoce de doenças, mas se a gente não compreende um pouco dessa dinâmica das masculinidades, a gente corre o risco de cair numa limitação, né, de compreensão desse cenário. Ou seja, esse corpo que a gente está falando aqui, ele também tem uma dimensão histórica, cultural, social, política, que vai ser atravessada, né? Ou seja, a gente ainda tem, assim como os romanos, os gregos tinham, essa ideia de que é preciso incorporar a Andreia. Andreia era como se fosse uma virtude para os gregos, né? Era a virilidade que precisava ser incorporada. Na antropologia, a gente tem alguns estudos bem interessantes, né? Como eu disse aí, do rei Davi matando os seus inimigos e pendurando os seus testículos no seu pescoço. A gente tem outras comunidades que os soldados vão matar os seus guerreiros e comer o coração ou tomar o sangue para que pudessem introjetar esse poder viril desses homens. Ou ainda a gente tem, como o professor Weser Lang mostra, em algumas comunidades do norte da Europa, práticas de povos originários que, inclusive, vão engolir o esperma dos homens mais velhos. Então, os jovens são retirados da sua comunidade para lugar chamado Casa dos Homens e, por meio de rituais, que inclusive envolvem o sêmen, que é um outro elemento também muito importante para a gente entender a virilidade, a masculinidade, vão incorporar esse mundo viril. Ora, parece meio história, né, de antropólogo, né, essas histórias curiosas, mas hoje também nós temos os nossos rituais, né, que a gente chama de algumas pedagogias de masculinidade. É muito curioso porque enquanto a menina é compreendida como um ser biologicamente feminino, e supostamente essa biologia faria com que ela desejasse ter filhos, amasse Rosa, fosse pronta biologicamente para o cuidado da casa, o cuidado dos seus filhos, enfim, para uma série de outros estereótipos femininos, a masculinidade não. Então, no campo da masculinidade, é preciso ensinar, assim como a gente levava os meninos para Esparta ou entregava para um tutor em Atenas, a gente ainda precisa testar, ensinar, comprovar essa masculinidade dos meninos, né? Então, enquanto para a mulher já está tranquilo, né, já está posto, a gente precisa afirmar. E aí você já deve, né, ter ouvido que tem alguns meninos aqui assistindo, ou as meninas também, ter ouvido algumas frases, né? Olha, onde você comprou essa camisa não tinha para homem. Senta direito, menino, senta igual homem, né? O seu cabelo também, né, precisa estar de uma determinada forma. Ou seja, a gente tem várias técnicas corporais, para a gente pegar um conceito do Marcel Mauss, que vai nos moldando numa imagem de um homem de verdade, que envolve uma postura, envolve um tom de voz.
E aí, para quem está no campo da alimentação, né, da saúde física, basta a gente entrar numa academia de ginástica e a gente vai perceber que a gente tem práticas de musculação muito diferentes para homens e mulheres, né? Assim, o que cada um malha ou onde que se investe diz muito de que homem né? Ou de que contexto esse homem está inserido, né? É quase com uma prescrição de se malhar os ombros e os braços, né, para que eles atestem muita força, e uma proibição de se malhar as nádegas, por exemplo, e os glúteos, né? E fica aquela imagem meio disforme, esquisita, parecendo um sorvete, né? E é curioso que quando a gente pensa em corpo, esse corpo também vai se modificando ao longo da história, né? Quem é um pouquinho da minha idade aí, talvez a professora Renata vai lembrar que o ideal de um corpo masculino na década de 80, 90 era muito diferente de um ideal de um corpo atual, né? A gente tinha ali no Arnold Schwarzenegger, aquele corpo muito bombado, cheio de esteroides, anabolizantes, como um símbolo, né, dessa masculinidade. Hoje, basta a gente ver, hoje é dia de Copa do Mundo, né, se a gente está no meio da Copa, ver o corpo dos nossos atletas, né? São corpos mais slim, mas que também demonstram aí um certo poder sobre si mesmo a partir da disciplina, do controle, né? Seja o controle da sua alimentação, seja o controle das mudanças do tempo, do envelhecimento. E aí a gente vai tendo outros fenômenos que também vão surgindo. Mas como eu ia dizendo, então a gente tem uma série de práticas pedagógicas que nos ensinam a ser homem e que a gente precisa comprovar que somos, né? Desde a escola, né, a letra que se escreve, as meninas vão fazer balé em geral, né, e os meninos vão praticar uma arte marcial, ou seja, enquanto a gente tem ali as meninas dançando puramente pela estética, a gente tem ali os meninos sendo preparados para utilizarem o corpo de uma forma muito mais agressiva, seja no judô, no karatê, na capoeira, a ida para o estádio de futebol com os pais, e a gente está falando de Minas também, assim como aqui no Mato Grosso do Sul, muitas das vezes, né, a gente tem alguns estudos mostrando que a iniciação sexual dos meninos também é feita de forma violenta, né, afinal de contas, é o pai que leva lá na zona, leva num prostíbulo, e muitas das vezes o adolescente ainda muito jovem, sob aquela pressão de poder dar conta, né, assim, daquele momento. E isso vai se estendendo, né? Assim, eu acabei de voltar de um congresso de saúde coletiva e encontrando uma colega de um curso de medicina de uma faculdade do interior de Minas, e ela coletando alguns dados sobre o uso de Viagra recreativo entre estudantes de medicina, né, e outros estudantes na área da saúde. E a gente se assusta muito quando a gente vê essas práticas de novo, da potência sexual, né, assim, de muitas das vezes colocar em risco a própria saúde, sem essa necessidade, para que a gente possa ali comprovar uma suposta virilidade. Isso também vai atravessar o uso do preservativo, né? Assim, muitos homens com medo de perder a potência sexual ou de quebrar o clima sexual acabam retirando ali o preservativo do ato sexual, né? De uma forma extremamente respeitosa, muitas vezes sem o consentimento das suas parceiras, né? Então a gente tem uma série de espaços onde ele precisa o tempo todo provar a sua virilidade. Não estou dizendo, e notem isso muito bem, que não somos coitadinhos, vítimas, então, da nossa própria masculinidade. Mas talvez chamar a atenção aqui para um elemento importante, que nem sempre aparece nas discussões, é de que nós somos os principais autores de violências, inclusive as violências contra as mulheres, mas também nós somos os principais autores de violência contra os próprios homens, né? E aí eu vou voltar no que eu estava dizendo lá no início da nossa conversa, né? Assim, da ideia de se falar em saúde dos homens no plural, de masculinidades no plural. Tem um autor, que é o Kimmel, ele vai dizer que existem masculinidades subalternas, ou seja, uma coisa é ser um homem branco, cisgênero, de classe média alta, que vai à academia, que consegue adequar esse corpo, né, aos padrões que, inclusive, são compartilhados na mídia. Desde os super-heróis que aparecem, né, Superman, Batman, Homem-Aranha, que são homens geralmente solitários, que resolvem tudo sozinho, né, sem a presença de ninguém que os ampare,
ou até a nossa cultura religiosa ocidental, né, de um Deus masculino também, de um Jesus masculino, Alá, Maomé, enfim, uma série de representações desse masculino que vão criando em nós uma ideia de força, né? Uma ideia de bravura, uma ideia de coragem e que é prolongada ao longo do tempo. Né? Então, quando a gente fala em masculinidades subalternas, a gente está falando em todas aquelas que não se encaixam nesse modelo maior. Né? Então, um homem com deficiência, um homem gay, um homem negro, um homem indígena, um homem imigrante, e que hoje a gente já tem uma compreensão de que muitas das vezes a gente não é só uma coisa. Né? Então, eu sou um homem negro, ou eu sou um homem indígena, homossexual, pobre, com deficiência. Então, muitas das vezes isso se intersecciona e cria ainda maiores vulnerabilidades, né, para esse público. Então, hoje, por exemplo, nós homens vivemos cerca de 7 anos e meio a menos do que as mulheres. Né? Talvez vocês tenham convivido aí com suas avós, bisavós, mas dificilmente a gente convive com os nossos avós, bisavós. Né? A gente encontra mais viúvas do que os viúvos. Mas quando a gente pega os homens negros e jovens, a gente vê que a chance de um homem jovem negro morrer é ainda 7 vezes maior. Né? Então, assim, a gente tem um marcador social muito importante e que precisa ser percebido. E ainda, né, assim, dentro desses estudos aí do campo das masculinidades, a gente tem um outro conceito que ajuda a gente a entender um pouquinho essa dinâmica porque ela é uma relação entre masculinidades, né? Que é o conceito de masculinidades hegemônicas, né? Ou seja, a gente tem em cada sociedade, e hoje no mundo global isso acaba se interlaçando muito, mas a gente tem uma ideia, um modelo do que é ser homem, que não é apenas próprio dos homens, né, mas é da humanidade, é daquele grupo. Então circula no discurso das mulheres, que inclusive socializam, né, são as mães que geralmente criam ali os filhos ou as avós na primeira infância, na mídia, na religião, que nos diz o que é ser um homem de verdade. Né? Esse modelo da força, da coragem, da bravura, que, notem, é extremamente incoerente com as práticas de cuidado. Né? Então, esse modelo ele é inalcançado, né? Nunca é inalcançável, a gente nunca vai conseguir incorporá-lo de uma certa forma. Eu estou dizendo incorporar aqui propositalmente, porque a gente precisa ter esse corpo que ateste de novo essa virilidade, né? Quem já foi numa barbearia aí nos últimos anos sabe do que eu estou dizendo, né? Assim, é toda uma série de tecnologias para que você tenha muita barba, muito pelo, né? Geralmente ali ao lado de uma academia de musculação, onde também se vendem ali algumas roupas que também encaixem esse homem dentro de um corpo que é reconhecido aí socialmente, né? Pois bem, então esse conjunto são conjuntos que a gente chama de barreiras culturais, né, do acesso dos homens aos serviços de saúde. É muito interessante porque quando a gente pega os dados também, a gente vai analisar com um pouco de calma, a gente percebe que os homens e as mulheres, eles constatam mais ou menos ao mesmo tempo que alguma coisa vai mal, que tem algum sintoma. Mas os homens demoram muito mais tempo para procurar o serviço de saúde. Né? Geralmente, nós homens procuramos os serviços de saúde em caso de doença já manifesta, né, os sintomas já estão agravados, e geralmente vão para a unidade de pronto atendimento, a UPA, né, quando, na verdade, a gente deveria ir para a unidade básica de saúde. Então, a gente ainda parece ter uma postura muito próxima, né, dos soldados lá da antiguidade ou do período medieval, né, de resistir, de suportar. Não é isso que a gente vê, inclusive, nas lutas, né, no MMA, nos Jogos, nas Olimpíadas, agora na Copa do Mundo, né, jogadores que se lesionam e ainda assim levantam para defender ali, não mais matando, né, mas a gente mata fazendo gol, ou mata, sei lá, dando carrinho, mas há ali um ato, né, de bravura. Então a gente demora muito tempo para a gente chegar. Então tem esse abismo dos serviços de saúde. No campo da alimentação, a gente tem dados interessantes também,
que, de um lado, os homens resistem à procura, por exemplo, de nutricionistas, de profissionais de prevenção, mas, de outro lado, a gente tem um fenômeno bastante recente, né? Que são os homens que começam a inverter um pouco o processo de imagem corporal. Historicamente, a gente tem aí no campo da corporeidade, né, dos estudos sobre o corpo, as mulheres muito insatisfeitas com seus corpos, né, as mulheres muito imersas no que a gente chama de uma ditadura da beleza, e isso talvez favorecesse com que elas sofressem mais com seus próprios corpos, né, sofressem no sentido de o considerarem inadequados, né. Nos últimos 15 anos, os estudos vêm mostrando uma certa inversão disso, né. Os homens, desde a infância, começam também a relatar uma insatisfação corporal. E é muito interessante que as mulheres são insatisfeitas por ter um corpo maior do que elas gostariam, né? Então, elas não gostariam de ter a cintura maior, o abdômen, o quadril. E nós, homens, o sofrimento gira em torno, na maior parte das vezes, de não ter um corpo tão musculoso como se gostaria, né? Então, a gente tem cada vez mais estudos constatando o que a gente chama de insatisfação corporal, né? Ou até mesmo outros estudos mostrando a presença de transtornos alimentares. Talvez você já tenha ouvido falar da anorexia, que é um transtorno da imagem corporal, ou seja, não é mais uma pessoa, geralmente em mulheres, né, a maior prevalência, que estão insatisfeitas com seus corpos. Não, elas são mulheres que, mesmo olhando no espelho, elas se enxergam muito mais gordas do que, na verdade, elas são. Na verdade, geralmente são mulheres muito magras, né? E que têm uma distorção do modo de ver a si mesmas e que acaba provocando isso. E a gente começa a falar hoje de vigorexia, ou complexo de Adonis, né? Que é um personagem da mitologia grega, que é um pouco o inverso disso, né? E geralmente prevalente em homens. Homens que, quanto mais musculosos, quanto mais malhados, se sentem ali mais fracos, né? E notem, a gente não está falando apenas de uma percepção isolada. De novo, eu não sou forte o suficiente, eu não sou bravo o suficiente. Uma ideia de que se o meu corpo for delineado numa academia de musculação, principalmente os meus membros superiores, o meu tronco, eu serei visto como mais viril, mais bonito, mais desejado. Então, a gente tem uma série de associações de fatos aí que são, na verdade, talvez psicossociais, né? Numa interface aí entre os psicológicos e os sociais. Bom, e para ir caminhando já para o final, estou vendo que o relógio já está quase aí no meu tempo, eu também não poderia deixar de destacar que não há apenas uma barreira cultural, né? Tem um estudo muito interessante, inclusive na UFMG, do Paulo Sérgio Miranda, lá na Faculdade de Medicina. Havia uma compreensão de que os homens não faziam exame de toque pelo preconceito do exame, pela questão do trabalho, não queriam faltar ao trabalho para poder fazer o procedimento, enfim. E talvez isso tudo pudesse ser explicado pela baixa escolaridade. Pois bem, então o professor Paulo Sérgio, ele vai fazer um estudo com os homens médicos, ou seja, pessoas que tiveram uma escolaridade muito significativa e que não bastassem serem médicos, são professores do curso de medicina da UFMG. E é muito curioso, esse estudo já tem mais ou menos uns 5, 7 anos, mas ele encontra as respostas muito parecidas com os homens de baixa escolaridade. Ou seja, os professores de medicina também não querem levar dedada, e principalmente os seus alunos, né, que muitos deles formaram seus próprios estudantes, não tem tempo, não acha que é importante. Ou seja, só informação não basta para a gente mudar esse tipo de comportamento, né? Talvez a gente vai ter que fazer uma leitura um pouco mais ampla que inclua questões culturais. Mas a gente tem também um outro conjunto de barreiras que é muito importante, que são barreiras institucionais. Essas barreiras, elas têm a ver com como os serviços de saúde se organizam, né? Que muitas das vezes não permitem ou não estimulam a inclusão dos homens nesses espaços, né? Então, você vai numa unidade básica de saúde, tem cartaz sobre aleitamento, sobre a importância de fazer os exames preventivos ginecológicos,
tem alguma coisa sobre a saúde da mulher, saúde materna e infantil, mas os homens não são esperados ali. Tem lá no acolhimento, geralmente uma pessoa da enfermagem e também um médico, ou obstetra, ou da ginecologia, mas não tem ninguém ali com saber específico voltado para as questões da masculinidade. Né? Se a gente pega uma mulher no climatério, ela vai ter ali logo uma orientação do que ela deve fazer. Ou como um adolescente uma vez me lembrou, né? Assim, olha, quando a menina menstrua, ela procura um ginecologista, a mãe leva, para poder fazer ali uma orientação da regulação da menstruação, ou até mesmo do início da vida sexual. Nós homens não, né? Nós somos, de alguma forma, jogados ali no mundo e a gente que se vira, então a gente aparece no pediatra e depois só reaparece na traumatologia, muito frequentemente, ou em alguma outra situação com a doença já avançada. Então, essas barreiras institucionais, elas são um elemento importante para a gente compreender que é como nós, profissionais de saúde, também somos machistas, né? Também somos atravessados aí por um modelo de masculinidade hegemônica que impede que os homens sejam vistos. O professor Romeu Gomes, da Fiocruz do Rio, tem um estudo muito interessante que primeiro ele entrevista uma equipe da Humanidade Básica de Saúde e elas falam que os homens não vão ali. Né? E, ao mesmo tempo, ele coloca alunos para fazer uma observação participante. E os homens iam na unidade, né? Eles iam pegar preservativo, eles iam marcar uma consulta, pegar um remédio para uma pessoa, mas eles não eram incluídos. Né? Eu lembro de Belo Horizonte, aí na região metropolitana, um hospital que uma vez me chamou para discutir as ações de saúde do homem, e a psicóloga falou assim: Alberto, o povo não vem aqui, os homens não participam de nada, a gente tem um tanto de oficina legal e eles não participam, né? E aí eu perguntei quais eram, né? Eu lembro que tinha biscuit, dança do ventre, maquiagem. E ela mesma começou a rir, né? Assim, porque nesse contexto cultural, não são coisas esperadas para um homem, né? Assim, se a gente quer, de alguma forma, chegar nesse público, a gente vai precisar de algumas estratégias que criem alguma identificação com esses sujeitos. Né? Então, a gente ainda precisa avançar muito enquanto serviço de saúde para incluir essas discussões, inclusive na universidade, né? É muito comum que tenha lá saúde da mulher, saúde da criança, do idoso, do adolescente. Mas e os homens? Né? Assim, eu brinco que a gente tem uma política pública de saúde masculina desde 2009. Né? O que aconteceria se os homens decidissem ir ao serviço de saúde? Né? Será que o horário de funcionamento coincidiria com os horários de trabalho? Né? Será que a equipe estaria preparada para acolher? Ou seria como acontece, né, no nosso dia a dia, que a técnica de enfermagem vai fazer ali tirar sangue, ou aplicar uma vacina, logo ela fala, né, mas você não é homem, homem é mole, né? Ou ainda, né, assim, não consiga incluir outros homens, né, os homens gays, os homens trans, os homens com deficiência. Ou ainda, como eu disse no início também, né, assim, parece que assim como a saúde da mulher foi reduzida ao útero, à vagina e à mama adoecida, a gente também reduz a saúde do homem à próstata e ao pênis, né? Então, talvez a gente ainda vai ter que caminhar muito aqui para a gente poder compreender, né, assim, e desenvolver outros estudos em outras áreas, saúde bucal, né, uma saúde integral de modo geral, né, assim, que inclua a saúde masculina. Bom, esses são os principais desafios assim que eu consigo localizar hoje. A gente tem um outro campo na cena, assim, talvez no último ano, assim, então algo bem recente durante a pandemia, que são alguns pesquisadores que estão. Você já deve ter ouvido falar de masculinidades tóxicas, né? Que é bem próximo dessa ideia acadêmica do modelo de masculinidade hegemônica, mas alguns autores estão falando de masculinidade positiva, que é também uma outra área muito interessante de tentar entender o que faz com que os homens que se cuidam da saúde, que eles se cuidem. Ou seja, se de modo geral os homens se descuidam, né, talvez a gente precise entender melhor quem são e o que acontece com alguns grupos de homens que conseguem cuidar de si mesmos, dos outros, né, de romper com esses estereótipos de gênero. Né? A gente entende que gênero é uma construção social e é exatamente ser construção social que faz com que ela mude. Então, da gente começar a incentivar novos comportamentos, né? Assim, a atividade física, os exames preventivos, a prática de lazer, enfim, o cuidado com a saúde mental, outras práticas que também começam a ser possíveis, né? Nesse contexto.
Mas acho que é isso, assim. Não sei se tem alguma pergunta. Não sei se eu falei rápido demais, Ana. Professor, simplesmente perfeito. Nossa, você elucidou assim questões que, assim, de coração eu nunca tinha parado para pensar. E que Que bom. fez todo sentido e que fez toda a conexão e que, assim, não, fantástico. Estou admirada. Muito obrigado. Você tocou em assuntos até que a gente havia discutido no artigo esse mês de agora, que foi o fato dos homens, a masculinidade. No artigo falou muito sobre a normatividade masculina. E uma das coisas que eles falaram é: a depressão masculina se apresenta, só que os homens não mostram essa depressão ou não falam sobre isso para não serem desencaixados do padrão de uma masculinidade. Isso acaba levando ao desenvolvimento de doenças agravamento da doença. Eles falaram, por exemplo, que entre os homens o fumo e a ingestão de bebida alcoólica é muito maior, porque eles precisam se encaixar naquela normativa do que é ser homem. Eles precisam ser vistos como por exemplo, estou num grupo de amigos e eu não faço determinada coisa, então aí eu não sou homem o suficiente, eu não sou visto como um homem naquele grupo de amigos. Então, os meninos acabam sendo levados a fazerem escolhas para mostrarem ou para afirmarem a masculinidade deles. E foram coisas que a gente acabou discutindo bastante no nosso artigo esse mês. Eu estou orientando um aluno aqui da graduação, Ana, e ele está trabalhando com a violência sexual contra meninos, né? E é muito assustador, porque muitos homens são violentados sexualmente na infância, não só por outros homens, né, mas também por mulheres, né? E tem todo um conflito de poder contar ou não dessa violência, né? Porque, ainda mais se é uma mulher que violentou, né? Poxa, você devia ter gostado, queria estar no seu lugar, né? Como é que você está sofrendo, né? E a gente pode pegar outras situações, você trouxe depressão, né? Por exemplo, como é que você vai sofrer de amor para uma mulher, tanta mulher por aí, né? Não fica assim, não. Enche a cara, ou enfia a cara nos exercícios, né? Ou em outras drogas. Então, a manifestação do sofrimento psíquico é muito distinta, né, entre homens e mulheres. Eu sou da psicologia, né? Então, quando a gente está na clínica, às vezes os homens chegam, eles relatam do trabalho, relatam do corpo, e nunca foram estimulados a falarem dos seus sentimentos, né? Ainda mais para outro homem, outra mulher, né? Assim, não tem nem repertório comportamental para poder olhar para ver o que eu tô, para chorar, né? É quase aquele choro que parece que a pessoa está puxando a lágrima para cima, né? Assim, e sofre pelo que está vivendo lá e que desencadeia, né, o processo depressivo, mas sofre por estar se sentindo menos homem, né? O meu mestrado, eu trabalhei com homens que tiveram câncer da próstata, né? Assim, homens que estavam tentando entender como é que lidar com esse corpo, né? Assim, que não dá mais conta de trabalhar, de estudar, de transar. E, inclusive, é o título da dissertação, Eu Não Sou Homem Mais. Então, todos eles falaram comigo, olha, doutor, eu não sou homem mais, não. Eu não dou conta mais de transar, não dou conta mais, fico chorando, sinto dor, né? Então agora eles são idosos, né? Não são doentes, mas homem precisa ter outros elementos, né? E olha que sofrimento, né? Sim, exatamente. Os meninos, no mês passado, a gente vai falar sobre a saúde das mulheres, e aí alguém comentou que queria uma palestra sobre a saúde dos homens. A gente tinha programado esse artigo e tudo mais. Eu quero saber se o pessoal tem alguma pergunta, se a Renata tem alguma observação. O professor Alberto, excelente, realmente, assim, e até porque nós trabalhamos muito a parte técnica, né, o alimento, a absorção do alimento, os compostos, e esse olhar, essa parte da história, eu achei
realmente muito interessante, e a possibilidade de deixar gravado também, né, para quem infelizmente não conseguiu participar, poder ouvir depois, muitas reflexões, e eu sou suspeita porque eu realmente acho essa área da psicologia muito importante e muito interessante, né, então foi um prazer te ouvir, ficaria mais horas aqui ouvindo. Que bom. Muito obrigada mesmo, e eu acho que até assim surgiu uma ideia para a gente realmente buscar profissionais de outras áreas, né? Não ficar só naquela questão técnica. Foi muito interessante, muito Enriquecedor, né, importante. Thiago? Não, com certeza. Que Os bom, meninos aí professora, fico querem feliz. perguntar alguma coisa? Cadê os homens, gente? Não, Estamos foi assim, aqui. foi fantástico a forma como E ele foi um olhar juntou tudo. menos técnico, né? Como disse a Renata, e mais comportamento. Opa! Comportamental. Comportamental, isso mesmo. Então foi uma questão, uma visão mais, um pouco distante, né? Visto em terceira pessoa ali, para a gente ver como um todo, né? É interessante, sim. Foi muito bom, foi esclarecedor a gente parar para analisar certos comportamentos aí que a gente tem, que a gente comete sem conseguir perceber como foi influenciado, né? Eu, por exemplo, eu cometo um deles, que seria, no caso, ter que malhar, né, para ser aceito. Mas faz parte, né? Às vezes a nossa O problema não é malhar, né, para ser aceito, né? Se a gente faz parte da sociedade, né? O problema é quando eu inverto, né? Que eu entendo que eu só serei aceito se eu malhar. Tem uns dados bem legais. Brian, né, que tá falando, Pedro? Isso, é porque o minha Brian, rede tá ruim aqui, mas pode falar que eu tô ouvindo. É o Brian, que é de depressão entre homens idosos, né? Assim, e aumento de suicídio entre homens idosos, né? E alguns estudos qualitativos que têm tentado escutar esse povo envolve, inclusive, essa mudança corporal, né? Assim, então, eu acho que o problema não é a gente fazer, é a gente ter consciência que estou fazendo, né? E conseguir identificar quando isso é excessivo, né? Assim, então, práticas de dietas com laxantes, restritivas, exercícios repetitivos e ao mesmo tempo muito intensos também, né? Assim, inclusive para se punir. Então, terminei o namoro, então eu vou enfiar a cara aqui no aeróbico, qualquer outra coisa, como uma espécie de compensação de uma outra coisa, né? Assim, a prática em si ela é muito saudável, né? Mas quando eu começo a entender que só serei aceito com este corpo, né? Porque a gente tem que lembrar que este corpo também envelhece, né? Aliás, ele está envelhecendo desde que nasce, né? Aliás, lá na concepção. Porque aí a gente vai ter que pensar outros sentidos de ser homem, né? Inclusive mais lento, talvez, né? Com menos força física, né? Porque senão, como é que a gente pensa os homens idosos, por exemplo, né? É verdade, tem razão. Perfeito, Alberto. Muito obrigada. E qualquer coisa que precisar aqui da gente também, né? Eu vou deixar na dívida. A gente vai. Isso. Aí quem convida, agora a gente convida para uma atividade aqui. Combinado. E a possibilidade de ser online também favorece, né? Não é como presencial, mas é muito válido. Sim, sim. Obrigada, meninas. A Ana, você quer finalizar? Sim, eu vou só agradecer ao pessoal que está aqui. Eu tenho visto pessoal que. Ana, tá um pouquinho baixo. Tá um pouquinho baixo. Tá melhor? Melhorou um pouquinho. Então tá. Deixa eu ver se eu falo mais alto também. Eu tenho visto recorrência de alguns rostos que eu consigo ver a foto. Então, muito legal que vocês têm vindo. Espero que vocês estejam gostando das palestras. Obrigada novamente, Alberto, por ter aceitado o nosso convite. E abro para vocês novamente o convite para vir participar, vir saber um pouquinho mais do projeto. A gente tem discussões bem interessantes lá, então sintam convidados. Sim. Já estou seguindo vocês lá no Instagram. Obrigada. Muito obrigada, Alberto. Nós vamos finalizar a gravação aqui. Agradecer, Alberto. Aí nós vamos te encaminhar o certificado por e-mail. E Tá muito joia. grata mesmo.
Gente, Obrigada, obrigadão, gente. então, viu? Boa tarde. Tchau. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchau. Eu já vou indo que eu tô